Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Auliá está muito mal ali. Então o Arda está conversando com ela e, revoltado, ele diz a ela que pode garantir que ela fique tranquila, que o tio dela vai pagar por tudo que ele fez. Ele jura pela vida dele que ele vai pagar por tudo que ele fez contra ela. Ela fica calada, começa a chorar e ele diz a ela que não se preocupe, que por Alá ele vai pagar por tudo e assim será. Em outra cena, a Barra chega com um jornal e embaixo dos jornais tem umas revistas e ela vai dar a Efsun e diz que é para ela se distrair um pouco. A Efsun fica muito feliz e agradece a ela por ela ter feito isso por ela. A Izete chega nesse momento, traz uma espécie de imbu ali para a Efsun e depois pergunta se ela pode preparar alguma coisa para elas duas comer, e a Barra diz a ela que não se preocupe, que ela está muito bem, e lhe agradece. A Izete depois se senta e vê que a Barra está lendo o jornal ali e pergunta se por acaso ela está procurando emprego. A Barra responde a ela que sim. A Efsun logo questiona ela o porquê que ela está procurando emprego, que ela pode muito bem trabalhar na empresa do pai dela, porque é um ótimo emprego e melhor do que qualquer um que ela está procurando ali. A Izete pega ali um jornal, começa a abrir ele e, ao abrir, dá de cara com o Mehmet com sua família, e logo na frente do jornal está lá uma frase dizendo que os Atarrãs são completamente felizes. Ela fica pensativa e a Barra responde a Efsun que no caso dela, ela não quer mais trabalhar nessa empresa. A Efsun fica calada, chupando aqueles imbu, e a Barra continua dizendo que não quer trabalhar nessa empresa, que quer algo diferente. Já a Izete, logo depois de ter visto aquela foto, ela começa a se lembrar do Mehmet no dia que eles estavam à beira da fogueira, e ela dizendo a ele que fazia muito tempo que ela não se sentia assim tão em paz. E o Mehmet respondeu a ela que tudo isso é culpa dele porque ele deveria ter feito isso muito antes. Ela continua se lembrando ali nos seus pensamentos quando ela perguntou ao Mehmet se eles acreditam que estão fazendo sim algo de errado, porque afinal de contas ele é um homem casado. E o Mehmet respondeu a ela que ele já não é mais esse homem que ela está se referindo, porque ele está a um ponto de se separar. E agora ela fica confusa ao ver que ali no jornal está mostrando que ele e a família dele são uma família feliz. Ela volta a se lembrar quando o Mehmet disse a ela que ela sabe muito bem o quanto que ele ama ela. A cada pensamento que passa na cabeça da Izete, ela fica muito mal, e principalmente logo depois, quando ela se lembra que ao estar ali com o Mehmet, ela se lembra quando ele perguntou a ela se ela queria se casar com ele. Só que o negócio é que fica ali um pensamento duplo na cabeça da Izete, e justamente agora ela começa a se lembrar quando a Fuliá disse a ela que ela, a Fuliá, iria se reconciliar com o Mehmet e que a partir dali eles iriam voltar a ser felizes por causa de seus bebês. E de repente ela se levanta, solta o jornal e vai entrando, só que antes que ela entre, a Efsun chama por ela e pergunta a ela o que foi que aconteceu. Ela apenas balança a cabeça dizendo que não é nada e entra. A Efsun fica um pouco curiosa, então ela olha um pouco de rabo de olho ali para o jornal, ela vai se levantando e quando ela olha, vê lá a foto estampada do Mehmet e a Fuliá e a frase dita que os Atarrãs são muito felizes. Logo depois de ver essa foto, a Efsun começa a ficar muito revoltada. A cena de imediato então muda e vai lá para a Fuliá, que está conversando com a Auliá, e ela, a Fuliá, diz a Auliá que ela fique tranquila, que esse dia mau vai passar e que ela tem que ser muito forte, e quando ela sair daí, ela vai sair muito melhor. A Auliá, ela fica em silêncio total, muito amargurada, e a Fuliá coloca a mão na sua cabeça e pede a ela que, por favor, que ela tem que ser muito forte, principalmente pelos seus filhos. Auliá continua calada e a Fuliá diz a ela que ela tem que ser forte, que ela lute e que não se preocupe, porque ela sempre vai estar ali ao seu lado. A Auliá fica o tempo todo ali querendo chorar e não consegue falar nada, e a Fuliá continua dizendo a ela que ela não se preocupe, porque o que ela está falando ali para ela é uma promessa, porque ela nunca vai sair de perto dela e sempre vai estar ali para lhe apoiar. Em outra cena agora com a Bézia, não sei se vocês lembram que no capítulo anterior ela fez uma carta e também gravou um DVD ali, tentando se safar da trama que ela fez com a Sultan. Só que quando ela entra no quarto para procurar essa bolsa rosa que ela colocou o DVD lá dentro, ela fica desesperada ao perceber que essa bolsa não está mais ali. Então ela começa a escavocar tudo ali procurando onde está essa bolsa e diz que isso não é possível. Onde está essa bolsa? Procura por todos os lugares e não consegue achar.
relaxar e fica desesperada. Já com o Atés, ele estava enchendo a cara de cana ali, justamente pensando a todo tempo na Barra, e foi justamente nessa hora quando o Ismael chegou e ele, o Atés, agradeceu pela presença dele, foi tentar beber novamente, só que o Ismael não deixou ele beber mais, depois se sentou e pede a ele que, por favor, conte tudo para ele o que é que está acontecendo. O Atés então começa a responder ao Ismael que o problema é que a Barra não quer saber dele para nada, que já tentou falar com ela, ligou, foi atrás dela, mas ela não quer saber dele para nada. Ele continua dizendo que jamais quis aborrecer ela, mas todo o pensamento dele ali era proteger ela e estar ao seu lado nos momentos mais difíceis que ela estivesse passando. O Ismael fica um pouco perdido ali logo depois e pergunta a ele o que é que ele acha que ele, o Ismael, pode fazer para ajudá-lo. O Atés pede a ele que tudo que ele poderia fazer por ele, ele agradecia muito, era se ele conseguisse convencer a Barra de falar com ele, com o Atés, para que eles pudessem se encontrar e ele poder conversar com ela. Ele continua dizendo ao Ismael que a Barra tem que saber que tudo isso que está acontecendo é uma estupidez e que ele nem imagina o quanto que ela, a Barra, é importante para ele. O Ismael fica calado e o Atés continua dizendo que a indiferença que a Barra está com ele está lhe deixando louco. Depois de muito tempo que eles dois estão ali conversando, então o Ismael ele decide de fato ir atrás da Barra para tentar ajudar de alguma forma eles dois, e ao chegar lá, a Barra, que já ia saindo, vê ele e diz que é um prazer ver ele ali. Ele desce do carro e pergunta como que ela está. Ela responde que está tudo bem, mas que a Efsun não está ali, está lá na casa da Ezete. Ele responde que não veio atrás de Efsun, que veio ali para falar com ela, com a Barra. Então ela fica um pouco desconfiada e pergunta o porquê ele quer falar com ela, e depois diz que tudo bem, eles podem conversar. Só que olha só como é as coisas, antes que eles comecem ali a conversar é quando o Pirrai chega ali justamente com o DVD que a Beza estava preocupada porque ela tinha perdido quando colocou dentro daquela maleta, e a maleta foi levada embora. Então o Pirrai, brincando ali, ele achou esse DVD e pediu que ela, a Barra, ajudasse ele a colocar para ele assistir, porque ele não sabia. Então a Barra foi lá, colocou o DVD tudo bonitinho, ligou a televisão, só que na hora de apertar o play, o Pirrai puxou dela o controle e disse que não se preocupasse, que ele sabia ligar. Foi aí quando ela saiu e deixou ele sozinho ali para assistir. Quando ela sai na porta, é justamente o que acontece. O moleque, quando deu o play, apareceu a cara da Beza ali falando, só que nem ele se interessou porque ele não sabe do que se trata. Então ele mesmo desligou a televisão, desligou o DVD e saiu para brincar e deixou o DVD lá dentro. E a dúvida que fica agora na cabeça, quem vai ser a primeira pessoa que vai assistir esse DVD? Logo depois que a Barra voltou para começar a conversar com o Ismael, ele começa a dizer a ela que o Atés ele está muito abalado depois de tudo que aconteceu e que seria bom ela conversar com ele. E ela responde ao Ismael que entende que a intenção dele é muito boa, mas que seria muito bom ele não se envolver nesse assunto. Ele continua dizendo a ela que a intenção dele não é interferir no que está acontecendo com eles dois, mas o negócio é que tanto ela quanto ele são amigos dele e que ele não queria de forma nenhuma ver nenhum dos dois mal. Ela fica pensativa e ele continua dizendo que escutou bastante tudo que o Atés tinha para lhe dizer e que pedia a ela, pela amizade que eles dois têm, que ela pelo menos escutasse o que ele tem para dizer, que isso é a única coisa que ele quer pedir a ela. Só que quando eles estão conversando, o Ismael percebe que a Efsun está chegando porque ela está falando ao telefone muito alto. Então ele percebe que de fato é ela. E ela, a Efsun, logo depois, quando percebe que tem uma moça ao lado do carro ali, então ela começa a achar isso estranho. Ela desliga o telefone, dá uma assobio ali, parece estar chamando até cachorro. Então quando a menina olha, então ela pergunta o que é que ela está fazendo ali, se ela é algum tipo de companheira do grande policial Ismael. O Ismael do outro lado, quando ele percebe que o barraco pode começar ali, então ele vai se aproximar e a menina se identifica e diz que é um prazer ver ela. Então o Ismael chega nesse momento e diz que essa daí é a Celine e que ela vai ser a sua companheira do trabalho por mais ou menos 6 meses. A Efsun então diz que é um prazer conhecer ela e que achava que ela era a irmã do Siges porque se parece. Depois ela pede que por favor que ela saia e deixe ela conversar com o noivo dela. O Ismael pede a mesma coisa, que ela saia um pouco para que eles possam conversar.
Ela justamente faz isso, ela sai e ele, o Ismael, diz a ela que a Celine é sua companheira de trabalho, que por favor, que ela pare de tomar conclusões erradas. Ela então pergunta a ele o que é que ele está falando, porque jamais ela falou qualquer coisa ali que poderia lhe ofender. Ela continua dizendo a ele que o problema é que ela não sabe o que é que ele está fazendo justamente ali com ela. Ele diz que para onde ele vai tem que ir com ela porque ela é sua companheira de trabalho. Depois que eles conversam bastante, é aí quando a Celine aparece ali para ele e diz que estão chamando eles no rádio porque encontraram um cadáver em algum lugar e que eles têm que ir para lá imediatamente. Então o Ismael diz a Efsun que ele vai ter que ir agora. Ela diz a ele que quando for depois eles vão ter que conversar porque essa conversa está inconclusa. Ela então começa a gritar com ele, dizendo então ele vá agora atrás desse cadáver porque é como disse a própria companheira dele, esse homem já está morto. Ele não dá muita ideia a Efsun porque sabe que ela está querendo dar uma surtada ali e diz que quando for depois eles conversam e ele vai embora e deixa ela ali conversando sozinha. Só que antes de entrar no carro ele pede a Barraque, por favor, que ela considere o que ele disse, por favor. Ela diz a ele que tudo bem, que não se preocupe, que ela vai pensar direitinho e que agradece a ele. E logo em seguida ele vai embora e a Efsun fica ali, olha, com a pulga atrás da orelha.